Olá pessoal, tudo bem? No vídeo aqui nós vamos falar então sobre coagulação e floculação aplicados ao tratamento de águas residuárias. A gente vai ter como finalidades, né, dessa aplicação de coagulantes, floculantes, remoção de sólidos suspensos, partículas suspensas, a carga orgânica que estiver na forma particulada, cor, turbidez e alguns determinados metais, né? Então a gente vai ter outras denominações aqui, né? Às vezes o tratamento primário quimicamente assistido, né? Ou em inglês Chemical Enhanced Primary Treatment, né? Que é o tratamento aí que você tem o uso de coagulantes. Tratamento primário aí, né? De coagulantes. Ele tem ali um gasto operacional maior, né? Porque você vai gastar com insumos químicos para fazer a coagulação e floculação. E você vai ter um aumento também na quantidade de lodo, porque o próprio coagulante ele vai ser incorporado ao lodo, então isso vai aumentar também essa quantidade de lodo gerado. E aí, né, a gente volta naqueles pontos, também já foi falado em precipitação, né? Você vai precisar de dosadores, misturadores, vai precisar também de sedimentadores, decantadores, né, para sedimentar esses flocos gerados e fazer a disposição final desse lodo gerado. E lembrando aqui, né, a parte de coagulação, floculação, a gente vai ter a remoção de colóide, lembrando que são partículas aí que são o quê, né? Partículas que têm várias, assim, tem vários materiais aí de origem fluvial, solo, sedimentos, orgânicos, humus, sais, micro-organismos, argila, areia, um monte de coisas com partículas entre 1 nanômetro e 1 micrômetro. E essas partículas, eles têm que ocorre, que é tão difícil de remover essas partículas, né? O fenômeno de dupla camada elétrica. Essa partícula pequena, ela fica com a superfície carregada negativamente, né? Superfície carregada negativamente, ela vai atrair íons positivos, então formando a camada compacta, né? Que aí esses íons positivos têm aí uma densidade maior, né? E aí, mais externamente, você vai ter a atração de íons positivos e íons negativos, e aí íons positivos, né? Uma nuvem, formando então a camada difusa em torno então em torno da camada compacta. E aí, essa camada difusa aí, ela vai gerar forças de repulsão entre as partículas, o que dificulta então a sedimentação dessas partículas no caso de colóides. E aí o uso de coagulantes aí no sentido de você reduzir então essas forças de repulsão entre as partículas e aí sim está conseguindo remover então partículas por sedimentação. A coagulação você tem a desestabilização então dessas forças de repulsão, né, pela adição do coagulante, e a floculação é o choque entre as partículas desestabilizadas para formar então os flocos. Isso se fala bastante também em parte de água lá, que isso aqui é o princípio fundamental ali da ETA de ciclo completo, né? Muito bem. Aí a gente tem aqui alguns exemplos de coagulantes, né? Podem ser utilizados, né? E aí os mecanismos que estão envolvidos em coagulação, né? Então, como que atuam esses coagulantes? São 4 os mecanismos, né? Então, você pode ter o quê? Você tem aquela dupla camada elétrica, aí você tem a adição de íons positivos, isso vai comprimir a camada difusa, né? Você vai comprimir as duas camadas, então você vai ter a compressão da dupla camada elétrica. E aí as forças de repulsão diminuem. Ou se não, você pode ter a dissorção e neutralização, né? Então você tem o colóide, você adiciona lá coagulante com cargas positivas, né? E aí você neutraliza então as cargas aí opostas aí, permitindo então a sedimentação das partículas. Ou a varredura, que é a formação de precipitados. Esses precipitados se ligam, se prendem aí aos colóides, né? São capsulados e aí vão levados então até o fundo. Ou o último mecanismo é a formação de pontes, né? Você tem um coagulante, um polímero, né, que vai ter uma longa cadeia. Essa longa cadeia vai se ligando ali aos colóides e vai carregando eles então e sedimentando até o fundo.
Bom, é importante aqui no caso de coagulação e floculação, os ensaios de Jartet que vocês estão vendo aí, esse equipamento, né? No qual você vai fazer as variações de dosagem de coagulante, variação de pH, para determinar então ali o diagrama lá de coagulação, e aí então está otimizando aí a dosagem e obtendo também, além disso tudo, verificando as melhores condições de mistura rápida e lenta para a adição ali desses coagulantes. Então a coagulação ali, a adição do coagulante ocorre em condição de mistura rápida, né? Em misturadores rápidos, e a floculação é a etapa de mistura lenta, que aí você vai ter gradientes menores e tempo maior de contato para que se formem esses flocos. Na coagulação, na mistura rápida, você vai ter o contrário, né? Tempos menores e gradientes mais elevados de mistura para que você tenha a homogeneização desse coagulante com a sua água residuária. Então, isso, né? Aqui algumas referências. Mais detalhes aí, eu acabo abordando com mais detalhes isso aí na parte de águas, né? Então qualquer coisa também que tenha necessidade também vocês podem estar vendo ali na parte dos vídeos da parte de água, né? E isso, né? A gente se vê então até os próximos vídeos. Até mais, pessoal.